Você tá com a voz aí precisando dar aquele brilho, às vezes tá com um aspecto que tá meio sumido, meio abafado, esse vídeo é pra você. Eu vou mostrar o que a gente pode fazer nessas situações para encaixar essa voz mais com o instrumental. Eu tô aqui com essa faixa que é a Jato Particular, tá? Tá no álbum do Oliver e tem participação do Dudu, produção do Mosca e do Akira. E eu tô com a seção da faixa aqui, tá? Eu fiz uma espécie de ajuste de mix, que muitas vezes eu chamo de pós-mix, e a master, tá? Esse vídeo aqui ele vai ser a parte 1, a gente vai ter a parte 2, tá? Que já é o próximo vídeo, então pra você não perder, já se inscreve aí. E nessa parte 1 eu vou estar mostrando a voz do Oliver e o que eu fiz no instrumental. Na parte 2 eu mostro a voz do Dudu e mostro também a master, ok? Então vamos lá, vamos primeiro ouvir como que tava antes, pra gente entender esse aspecto do vocal um pouco mais sumido ali, mais abafado, precisando de um pouco de brilho, enfim, ó, vamos ver. Ela fazendo manhã, ficando mais gata, me prende até de manhã, escondendo a chave, jato plástico lá, olhando a paisagem, confesso que eu... Agora vamos ver então a versão depois, né, como que ficou depois dos processamentos. Ela fazendo manhã, ficando mais gata, me prende até de manhã, escondendo a chave, jato plástico lá, olhando a paisagem, confesso que eu menti e vê tirando... Bem melhor, né? Já tava bem interessante, a voz já tava pra frente e tal, mas ainda um pouco abafado, um pouco faltando esse brilho. Vamos lá, vamos começar pelo instrumental. A gente tem aqui um canal de bateria e vocês podem perceber que eu não tenho todas as faixas separadas, né? Isso porque, igual eu falei, eu não fiz a mix do início, eu fiz um processo de finalização da mix, tá? Inclusive eu já falei sobre esse processo aqui no canal, se você quiser dar uma assistida, o vídeo se chama Eu Só Masterizo Assim Agora. Vale a pena você dar uma conferida. Vamos lá, essa bateria aqui é o seguinte, tá? Ela tava assim, ó. Já tava bem legal, né? Tem esse elementozinho que fica lá no fundo, enfim. E aí, a gente trouxe ela pra cá, ó. Maravilha. Isso, obviamente, né? A gente percebe que a gente teve um aumento de volume também, tá? Mas não é só o aumento de volume que teve, né? Porque aumentar ou não o volume não é necessariamente melhorar ou piorar algo, né? Então vamos ver o que a gente fez aqui, ó. Primeiro, eu trouxe um black box. E aí, assim, quase sempre eu tenho que ter uma saturação a mais, sabe? Tanto nas minhas mix quanto nas massas que eu faço, assim, quase sempre tem uma saturaçãozinha, pelo menos um pouco a mais. E aí você vê como que trouxe bem pra frente, né, ó. Só pela saturação, ó, antes da saturação, ela tava assim, ó, se liga. E aí aplicando a saturação, lógico, tem o aumento do volume, enfim, mas a gente tem uma bateria bem mais encorpada. E aí eu trouxe um limiter, né? Um ganho de 1.3 aqui, vamos ver. A gente tendo uma redução aqui de 2, 3 decibéis, o que é interessante, porque ele tá realmente pegando mais os picos, né? Que é o kick e a caixa, né? Mas principalmente o kick, é onde ele pega mais, né? E isso é interessante que, como que eu posso dizer, abre um pouco mais de espaço, ou dá um pouco mais de espaço pra gente trazer um volume melhor, maior na master, tá? Então a gente consegue trazer essa bateria mais alta, e na master também a gente consegue trazer um volume maior. Então ficou bem interessante essa parte aqui da bateria. Agora a gente tem a sample, né? A sample tava assim. Linda, né? Inclusive. E aí ficou assim, ó.
Talvez esse seja o menos perceptível, né? O outro, ele é bem nítido. Esse, talvez, dependendo de onde você estiver ouvindo aí, você pode não perceber a diferença. Mas o que a gente fez foi trazer um pouco mais do grave, tá? Porque aqui a gente tem um baixo também, né? Então essa faixa ela não tem um 808 ou coisa nesse sentido, ela tem o baixo já dentro da sample, né? Então, ó, vou solar aqui só essa região, pra vocês ouvirem. Baixo bem bonito, inclusive. E essa região aqui do 1K, mais ou menos, 900, 1K, a gente deu uma boa reduzida também. E aí movimentos realmente bruscos, né? Mas assim, sem medo de ser feliz também, tá? Soou bem, é isso. Se a sua mix soa sem clareza e sem profundidade, se liga nisso aqui. Eu criei um mini treinamento simples e visual que te ensina a posicionar cada elemento da sua mix nas 3 dimensões. São 38 minutos de aulas e ainda vão com 2 bônus exclusivos para você aprender a vender mais o teu serviço. Tudo isso por apenas R$ 37,00, pagamento único, tá? Não é assinatura não. E o acesso chega imediatamente no teu e-mail. Clica no link da descrição e garanta teu acesso agora. Ótimo. Antes da equalização, tava assim, ó, pra vocês terem uma noção, tá? Depois, grave bem mais evidente, né? Sem comparação. E aí depois a gente trouxe aqui um Ozone Image, que é de imagem estéreo mesmo, né? E aí, separei aqui em 2 bandas só, tá? Ele permite você fazer até 4 bandas, mas eu separei apenas em 2. Por quê? Tudo antes de 324 Hz aqui, a gente jogou 100% para mono, tá? Então, quando a gente coloca aqui no menos 100, ele deixa em mono, tá? Então, a gente não tem os sides aqui abaixo dos 320 e poucos que eu falei, né? Até pela representação que a gente consegue ver, ó. Certo? Antes estava assim, ó. E aí você pode ter a percepção de que piorou, né? Só que isso a gente está escutando solado, tá? No contexto todo, a gente não perde toda essa imagem estéreo, né? Porque pareceu que a gente perdeu a graça, né, dessa parte, né? Pareceu que, pô, tava legal, tava bem aberto, bem amplo, e aí a gente deixou em mono, perdeu o sentido, né? Mas vocês têm que lembrar que a gente tá ouvindo aqui solado, só essa região grave, tem já a parte, todo o restante, todo o espectro de frequência dessa melodia, que ela é bem cheia, tá? Então tá bem aberto no estéreo, e a gente tem que considerar também o contexto da faixa, né? Se a gente, nesse caso aqui, como esse grave ele tava muito aberto, ele acabou embolando em diversos momentos com kick, tá? Não tava tão interessante quanto ficou nos graves, em mono, fechou? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu pegar uma parte que tenha mais grave. Ó. Deixar solado, tá? A parte só de 300 e pouco pra baixo e jogar a bateria. E aí vou fazendo um AB pra vocês vendo como que tava antes e como ficou depois. Não sei se é perceptível, até porque a gente tem questões aqui do YouTube, né, que, enfim, não deixa o áudio 100% fiel, como eu tô ouvindo aqui, mas a minha percepção é que quando ele tava aberto em estéreo, o kick dava uma certa emboladinha, tá? Coisa mínima, mas eu achei interessante
que ficou bem mais interessante. E aí, a partir de 300 e poucos hertz, aqui a gente deu uma leve abertura para deixar um pouco mais amplo, tá? Tudo junto. E aí você vê como que agora a gente ouvindo tudo, né, não dá essa percepção de que a gente perdeu a graça quando eu trouxe aqui abaixo de 300 e poucos hertz para mono, né? Então a gente sempre tem que ouvir no contexto, tá? Claro que eu vou solando aqui para vocês irem ouvindo com um pouco mais de facilidade, né? Mas enfim, voz do Oliver, tá? E lembrando que esse vídeo vai ter parte 2, então não se esquece de se inscrever aí no canal e deixar um like, porque ó, se não tiver like de vocês, eu fico desanimado de gravar, tá? Então, joga um like aí, porque dá trabalho, a galera aí da edição trabalha também pra caramba. Eu tenho que ficar separando o tempo aí toda semana pra gravar, e enfim, tá? Então, a única coisa que a gente pede aí é o teu like, fechou? E aí é o seguinte, voz do Oliver. Tava antes assim, deixa eu desligar o reverb também. Beleza? Tava assim, ó. Só pra mim deixa eu ver tudo que tu sabe. Ela fazendo manhã, ficando mais gata. Me prende até de manhã, escondendo a chave. Do jato particular, olhando a paisagem. Legal, mas a gente conseguiu trazer um pouco mais de brilho. E aí ficou assim, ó. Só pra mim deixa eu ver tudo que tu sabe. Ela fazendo manhã, ficando mais gata. Me prende até de manhã, escondendo a chave. Do jato particular, olhando a paisagem. Confesso que eu menti em ver, tirando a roupa. Certo. Você vê que antes a gente tinha, né? Até que dá pra gente ouvir na guia, ó. Só pra mim deixa eu ver tudo que tu sabe. Uma voz muito mascarada, né? Precisando ainda de um pouco mais de espaço. E aí, o que eu fiz nessa voz em específico, tá? Claro que diversas outras a gente trabalha um pouco mais isso, mas enfim, o que eu fiz nessa aqui? Trouxe aqui um Pro MB, tá? Só pra mim deixa eu ver tudo que tu sabe. E aí, o que acontece? Geralmente, quando vocês estão tendo essa noção, essa percepção, tá? De que a voz está um pouco abafada, a gente está falando dessa região aqui, ó, de 200, 300, 400 Hz. Depende do timbre da voz, tá? Mas é 300, 400 e pouco para baixo, ok? Que é essa região aqui, ó. Só pra mim deixa eu ver tudo que tu sabe. Ela fazendo manhã, ficando mais gata. Me prende até de manhã. E aí é um outro ponto, tá? Que é bem linkado com o título desse vídeo, do porquê que você entrou aqui, que é o seguinte. Você pode perceber que essa região também tem bastante reverb, tá? E isso é uma coisa que geralmente eu corto. Quando eu tô fazendo a mix do zero, eu pego e faço um corte. Quem já viu aí sessões que eu faço, enfim, sabe que eu faço um corte grave e um corte de agudo nos meus reverbs, tá? Por quê? Se você já tem um vocal que às vezes já tá dando um problema nessa região, você ainda adiciona um reverb, e às vezes ainda mais de um reverb, aí assim, esquece, aí é pedir pra a voz estar com essa sensação de estar embolado, de estar sem brilho e tudo mais. E nem sempre, quando a voz está com esse aspecto de sem brilho, significa que você vai dar um boost agudo, que você vai jogar um fresh air, que você vai jogar um equalizador e puxar um high shelf, ou coisa nesse sentido, tá? Entendam que tudo que você faz na mixagem, e aí principalmente se tratando de frequência, é refletido nos outros lugares, né? Então se você tá, por exemplo, nessa voz aqui, a gente mexeu na parte médio grave da voz. Isso, consequentemente, tá? Dá a percepção pra gente de uma alteração nas outras regiões. Então quando eu abaixo uma região grave, é normal que eu sinta a região aguda que ela tenha vindo um pouco mais pra frente, tá? Então, às vezes, se eu tô precisando de um pouco de brilho na voz, pode ser que essa região aqui tá mascarando essa voz, a ponto de eu não tá percebendo esse brilho nela, certo? Então, é muito o jogo de encaixar as peças mesmo, sacou? Então, é isso que eu queria principalmente passar de mensagem, que não necessariamente, se você tá sentindo falta de alguma coisa na mix, não necessariamente é fazer o mais óbvio,
tá? Por exemplo, se eu tivesse só pegado, jogado um fresh air aqui, jogado um equalizador, dando um boost de agudo aqui, o que que eu provavelmente iria ter, tá? Uma voz muito áspera e ainda embolada, sacou? Então não ia resolver meu problema, eu só ia piorar o timbre da minha voz, tá? Então eu joguei um Pro MB nessa parte aqui e aí acabou sobrando, pra vocês terem uma noção. Eu precisava de um pouco mais de agudo na voz, só que eu ainda vim com uma curvinha aqui, ó, de 9.400, provavelmente com uns Szinho mais chato, tá? Não S, né, necessariamente, mas essa região mais áspera. Ou seja, eu saí de estou precisando de mais agudo na voz pra eu preciso agora controlar um pouco porque o agudo sobressaiu demais, né? E aí eu venho com o Pro C. Só pra mim deixa eu ver tudo que tu sabe. Ela fazendo manhã, ficando mais gata. Me prende até de manhã, escondendo a chave do jato plástico. Ataque e release mediano, tá? Só pra dar um acabamento final, digamos assim. Então a gente tem uma redução aqui de no máximo -5, mas a média ficou no 3, -3 ali, tá? E aí o RVox, tá? O RVox, muitas das vezes eu uso ele não só pra comprimir, tá? Aqui a gente comprimiu, deu volume, mas eu também gosto, quando eu sinto que os agudos estão passando um pouquinho, do RVox. Eu sinto que ele dá uma leve amaciada. Eu nunca cheguei a procurar se isso tem alguma coisa relacionada no plugin, enfim, se realmente acontece isso, mas particularmente eu tenho essa sensação de que dá uma leve amaciada nos agudos, às vezes eles estão muito ásperos mesmo, e ele dá uma leve, assim, é coisa quase imperceptível, mas me parece deixar um pouco mais, mais macio mesmo, que eu quero dizer, certo? Então, uma compressãozinha aqui, ó, vamos ver. Olhando a paisagem, confesso que eu menti em ver, tirando a roupa. Só com meu moletom pela... Máximo que chega aqui é -2 e pouco. E a gente acabou tendo um ganho aqui de de 1.2, certo? Que é a diferença aqui do quanto a gente está comprimindo pro quanto de ganho, mais ou menos, né? Um dBzinho ali de ganho, só pra gente trazer essa voz um pouquinho mais pra frente mesmo, certo? E aí, se por fim, só aqui no finalzinho, que tem, na hora que o Dudu tá cantando, que o Oliver faz uma espécie de dobra por baixo, e aí eu dei uma abaixada aqui de -2 decibéis, tá? Então é isso, meu povo, espero que vocês tenham curtido este conteúdo, lembrando que tem a parte 2, que vai sair aí, tá? Provavelmente é o próximo vídeo, se não for o próximo, é o próximo, depois do próximo, certo? E um recado, assim, especial para quem ficou até o final do vídeo. MAP 2.0 está no ar. Palmas. Pra quem não sabe, o MAP é o meu curso de mixagem. A gente está lançando agora a versão 2.0, tá? Ele ficou um tempo sem atualização e agora a gente está chegando, ó, com tudo, atualizando demais, demais, demais. Só que o que acontece? Atualiza, tem coisa nova, tá melhor, tá um material muito mais interessante. O que a gente vai fazer? Obviamente, aumentar o preço, é claro. Porém, a gente tá liberando as últimas vagas pelo valor normal do que era já o MAP há tantos anos que o MAP já existe, certo? Então você vai estar pagando o valor normal e o acesso vitalício. Depois que a gente fechar essas vagas, a gente ainda tá estipulando certinho a quantidade, mas vai estar na página aí nova que a gente lançou, tá? Assim que chegar nessa quantidade, o valor vai praticamente dobrar, ou até mais que dobrar, a gente tá vendo certinho, mas vai provavelmente dobrar, e o acesso ficar de 1 ano, ou seja, agora você leva pela metade do preço e acesso vitalício. Tá valendo a pena demais. Se eu fosse você, eu pegava antes que essas vagas acabem, ok? Então é isso, meu povo, dá uma conferida também nos outros links aqui na descrição, não deixa de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, que eu já pedi algumas vezes. Se você não deixou um like ainda, por favor, e deixa um comentário aqui, o que você achou dessa faixa, o que você achou dos processamentos que eu trouxe aqui, dessa visão que a gente vai passando. Se tiver também uma recomendação de algum tema, alguma coisa que você quer ver aqui no canal, eu tô sempre lendo os comentários. Espero vocês no próximo vídeo, tamo junto, é nóis e tchau.